conexão se fez por carta, e hoje em dia isso é muito mais, inclusive está até em andamento um estudo semelhante, se faz porque as pessoas se conhecem de alguma forma e tem como fazer chegar a informação às outras pessoas. Então ele identificou, em média, de 6 a 8, são necessárias de 6 a 8 pessoas para que você possa encontrar alguém que é desconhecido. Tá? Isso em 1967. E com isso surgiu o modelo das redes de mundo pequeno. Depois, se tiver tempo, eu mostro as redes. O que são as redes de mundo pequeno? A rede de mundo pequeno, você olha e são pessoas altamente conectadas entre si. É uma rede totalmente distribuída, em que você tem as pessoas, elas se conectam ao ponto distante da rede, não porque elas se conectam diretamente a ela, mas porque ela vai através de nodos ou centros da rede. O outro modelo para estudar as redes é a teoria dos grafos. A teoria dos grafos ela foi proposta pelo Euler, que é um matemático, para resolver o problema das 7 pontos de cor inversa. Esse aqui é o modelo clássico de um grafo, né? O problema das 7 pontes aqui na cidade de Königsberg, né? São 2 ilhas, na verdade, são conectadas por 7 pontes. Então existia um problema popular que era se era possível atravessar as 7 pontes sem repetir nenhuma, entrando e saindo das duas ilhas. O popular quer dizer que isso era uma coisa que se discutia na cidade. Isso. Como fazer para... Isso, em 1700 e pouco. Tá? E aí ele propôs esse modelo em que ele transforma o caminho em linhas e as pontes em nodos, né? Nos nós da rede. E ele provou que é impossível. Ele provou que é impossível. Não é possível você cruzar as 7 pontes e atravessar de um lado para outra ilha sem repetir uma ponte, né? A não ser que houvesse, e aí tem uma complexa, para mim, que não, né? Complexa fórmula matemática, que ele fala que somente seria possível se todos os números fossem, se começassem do zero e fossem pares. Se não fossem 7 pontos, seria possível, né? Se fossem 8 pontos, por exemplo. Tem os modelos das redes aleatórias também, que é proposto... o número de pontos. É o número de pontos. Se o número de pontos fosse isso, conexões, seria possível passar por todas as pontes sem repetir nenhuma. Esse é um outro modelo das redes aleatórias. O modelo de redes aleatórias é um modelo que é muito utilizado. O modelo das redes aleatórias ele diz o seguinte, que os nós das redes, eles são conectados de forma puramente aleatória, né? Então, antes da gente, eu devia ter falado antes, quando a gente fala em redes, tem algumas terminologias, né? Que são os nós, né? Os centros, os centros são locais, os nós são é considerado cada indivíduo, os centros, aonde você tem uma maior agregação de ligações. Então, esses dois matemáticos diziam o seguinte, que as redes, elas se conectam de forma totalmente aleatória. E que aí, por exemplo, esse é um modelo de rede aleatória, em que a gente vê o seguinte, que não existe, no modelo matemático do Erdős e Remy, não existe a possibilidade de nós, né, ou indivíduos, que tenham muitas conexões. Na verdade, todo mundo tem poucas conexões. Isso faz com que a rede se assemelhasse a uma malha rodoviária, em que você tem cidades, cada cidade se liga a poucas cidades. Né? Quando a gente olha a malha rodoviária, é isso. Eu tenho uma cidade que ela se liga a poucas cidades, sendo que existem alguns centros. E aí, para que você pudesse estabelecer a conectividade entre todos esses nós, ela não ocorre de forma gradual, ela tem que ocorrer de forma súbita, de repente.
Quando todos os nós estiverem, com todos os indivíduos estiverem conectados, aí sim você consegue estabelecer a interação e a conectividade. O quarto modelo, que é o modelo do Duncan Watson e do Strogatz, que é o que atualmente está mais na crista da onda, são as redes livres de escala. O Duncan Watson diz o seguinte, que as redes elas não se organizam, elas não se organizam de forma aleatória, né? As redes não se formam de forma aleatória, e que você tem nós que tem poucas conexões, né? Que é aquela parte de cima ali do gráfico, existem muitos nós com poucas conexões, enquanto tem uma minoria dos nós que são chamados de centros, que são altamente conectados. E esses nós esses centros altamente conectados é que impulsionam a conectividade dentro da rede. Então, o modelo da rede é diferente, não parece mais uma malha rodoviária, ele parece mais o tráfego aéreo, em que você tem, de um ponto, você pode sair várias conexões para vários outros lugares, né? Que é diferente. A comunicação se dá a longa distância, não se dá passando. Exatamente, você não passa de um para um, você pode conectar, de um centro só, você estabelece várias conexões. E quem não está conectado ao outro se conecta através do centro, né? O Barabasi, ele fala do nascimento de uma rede livre de escala, porque um dos problemas é como é que você constrói uma rede, né? Que esse é um dos grandes problemas que você constrói e como você mantém uma rede. A rede livre de escala, como ela não é aleatória, ela tem um certo padrão de nascimento. O que acontece? Você começa, os nós começam a se conectarem. Os nós que chegam, né? Os novos indivíduos que se conectam a essa rede, eles tendem a se ligarem àqueles que são mais conectados, né? Então, os indivíduos que chegam nessa rede, ele não vai se ligar aleatoriamente a um ou outro. Ele vai procurar aquele que já tem maiores conexões, porque isso vai propiciar a ele que ele encontre mais, que ele por si tenha mais conexões. Esse é o modelo do Barabasi. Bom, deixa eu falar um negócio aqui. Para falar um pouquinho das redes sociais, eu selecionei essa frase do Marx, que ele fala o seguinte, que os homens fazem sua própria história, mas eles não a fazem em circunstâncias escolhidas por si mesmos. Então, na verdade, a estrutura de rede, as redes sociais, elas são determinadas pelos indivíduos, mas elas também determinam o comportamento dos indivíduos que dela fazem parte, né? A relação entre a estrutura de rede, né? O que é a estrutura de rede? É como os membros de uma população se organizam entre si, né? Então, de que forma que os indivíduos se organizam numa empresa, numa escola e numa organização política. E como isso se relaciona com a estrutura social, né, em que a estrutura social ela condiciona a participação do indivíduo dentro dessa rede, né? Qual é a inserção desse indivíduo, qual o papel que ele ocupa nessa sociedade, vai determinar qual é a sua capacidade de interação dentro da rede. Isso marca a identidade social da rede, que é o padrão de relação entre os indivíduos, sendo que esse padrão de relação ele representa um mapa do que cada indivíduo, das preferências de cada indivíduo e de suas características. A rede atualmente, ela é principalmente, as redes, né, são um canal para propagação de informações ou exercício de influências. O papel e o local que o indivíduo ocupa nessa rede, ele vai determinar qual tipo e a quantidade e qual tipo de informações que esse indivíduo tem acesso.
por exemplo, se ele é numa escola, se ele é um professor e ele tem várias turmas, a capacidade dele de transmitir informação, de receber informação e de influenciar essa rede é maior do que a de indivíduo que tem pouca participação na rede ou que está numa posição hierárquica inferior. Por exemplo, o porteiro. Né? Apesar do porteiro conhecer todos os alunos, né? Quem tem filho de escola sabe disso, o porteiro conhece todas as crianças pelo nome, porém a capacidade dele de transmitir informação ou de influenciar aquela rede é inferior à de um professor. Eu trouxe aqui para vocês só para a gente discutir um pouquinho, que aqui eu já estou indo lá para o outro lado, das redes sociais, que é a força dos laços fracos. Quem fala das forças dos laços fracos é o Granover. Esse aí mesmo. Granover. Isso. Granover. Que ele fala que, na verdade, para algumas ações que ocorrem na sociedade, importam mais os laços fracos que os laços fortes. Né? Ou seja, aquela relação que ele determina a intensidade do laço entre as pessoas pelo número de interações que elas fazem entre si, né? Pelo número de grupos sociais em que elas participam. E o estudo mais clássico do Granover é sobre a possibilidade de uma pessoa arrumar emprego para outra. Que é mais fácil uma pessoa que tem um laço fraco, que é somente um conhecido, arrumar um emprego para essa pessoa do que uma pessoa ter um laço mais forte e que seja... Por quê? Porque é uma boa pergunta. Eu teria uma indicação do porquê. Porque, como na verdade você acaba tendo poucos laços fortes e muitos laços fracos, matematicamente a probabilidade do fraco te ajudar mais numa questão como essa é mais forte. Eu diria de outra maneira, o efeito aleatório é mais importante para a mudança do que os lados fracos é o aleatório, o resto é o esquema dele, da vida dele. Então esse elemento aleatório é o que mais possibilita ele mudar. É verdade. O grau de aleatoriedade dentro da rede é o que impulsiona a mudança. Né? E como ele falou, quem tem... E a gente tem muito mais laços fracos do que laços fortes. Mais aleatório, quanto mais a tendência é que seja mais aleatório, quanto mais fraco. Mas isso eu acho que é um ponto interessante para a gente discutir. Eu não entendi. Quando você falou da aleatoriedade, do laço na realidade, para mais te fraco. mudar, tu precisa fazer algo que é incomum, algo que não está no teu cotidiano. Do teu jeito. Ou seja, os teus laços fortes são constituídos pelo cotidiano. Sim. Então, relações, sistemas, eles têm mais possibilidade de abrir possibilidade fora desse cotidiano. Quando tu procura um emprego, tu está procurando sair do teu cotidiano. Tu está saindo do teu cotidiano. A mesma coisa é o nível de inovação também. Exatamente. Tem uma discussão sobre inovação que passa por aí. Exatamente a especialização, por exemplo, ela quase inviabiliza a inovação, porque justamente ela privilegia tudo que está no âmbito da ação imediata. Então, na realidade... É o cotidiano, né? As regras, a atividades, não só as regras, as coisas que ela pensa, o que ela faz, é sempre a mesma coisa. Então, ela... Daí poder se especializar, né? Aqui está tentando descobrir. Daí poder se especializar. A Ligiane aqui está querendo sair daquela coisa lá, criar uma variável aleatória externa, não é isso? E na verdade, eu não trouxe a questão da inovação, mas a inovação, as redes, elas podem favorecer muito a rede de inovação, de forma
é um outro assunto que a gente depois discute. Como eu falei antes, a gente não consegue. Uma das características de sistemas complexos, se já discutiram sistemas complexos, é que não é possível prever o comportamento dos sistemas complexos, né? Porque você tem um conjunto de dados que pode até fazer dar o caminho, a indicação, uma possível tendência do sistema complexo. Mas com base em dados históricos, você não consegue prever o comportamento. É o que eu falei antes. Porque o que acontece nas redes e como as suas consequências se mostram, na verdade, é somatória de uma série de eventos que representa uma sequência única no tempo. E, portanto, ela é determinada e condicionada pelo grupo ou pela sociedade. A gente está acabando. Então, como a gente falou antes, a identidade social impulsiona a criação de redes sociais, porque quando você tem indivíduos que guardam consigo uma identidade social, é mais fácil, essa rede ela cresce, ela se impulsiona, ela se mantém. Então, a simultaneidade de papéis ou de pertencimento de certos grupos faz com que aumente a probabilidade da interação entre esses indivíduos. E as redes de informações sociais, elas são importantes porque isso é uma das conclusões do trabalho do Watts que eu acho muito interessante, é que muitas pessoas trabalham com a questão das redes como fornecendo informações para tomar decisões, né? Decisões individuais. As redes, elas servem para você tomar decisões individuais, porém, o grande ganho das redes é que elas permitem que as experiências que são bem sucedidas num determinado pedaço da rede possa ser visto e possa ser utilizado por outra parte da rede, que é o que eles chamam de transbordar. Né? Isso aí que é a organização do cérebro. Na verdade, tem partes do cérebro que são, mas elas irradiam para o conjunto que participa daquela parte. Ou seja, essa dinâmica da rede, na verdade, que pode ter um elemento onde se concentra, mas nunca ficará lá. Nunca ficará lá. Né? Principalmente as experiências que é bem sucedido. Aí, para a gente terminar, eu gosto muito dessa alegoria, que é do Isaac Asimov, que ele fala sobre interação, né? Então, baseado em duas séries do Isaac Asimov, que é a trilogia Fundação e da série dos Jorgões. Ele tem duas analogias que são muito interessantes. Uma são as cavernas de aço e outras planícies de solar. Desculpa. O que são as cavernas de aço, né? As cavernas de aço são estruturas, são cidades que elas são isoladas porém elas são compostas de poucos indivíduos, mas esses indivíduos eles estão intensamente conectados entre si. Então, dentro das cavernas de aço, a probabilidade de que um indivíduo encontre um outro desconhecido, ela é pequena. Ela é pequena por quê? Porque todo mundo se conhece, né? E os grupos são extremamente fechados entre si. Então, um indivíduo de uma caverna de aço, ele jamais conheceria um outro. O indivíduo de uma caverna de aço, ele tem uma dificuldade de conhecer um indivíduo de outra estrutura dessa. Por quê? Porque, na verdade, eles se relacionam intensamente entre si e apenas uns poucos indivíduos trafegam entre as duas cidades. Já as planícies de Solária, elas são planícies, né, em que a população é intensamente dispersa. As pessoas são dispersas na planície. E a sobrevivência depende
da dependência do outro. Né? Então, para o cara poder se manter vivo, ele depende de um desconhecido. Então, a possibilidade dele, de um indivíduo, ter amigos comuns, ter amigos comuns entre pessoas desconhecidas é maior nas planícies do solar. Eu costumo dizer que a gente que trabalha em gestão, a gente está dentro das cavernas de aço. Né? Então a gente tem estruturas, que são estruturas rígidas, as pessoas ali dentro elas trabalham, elas produzem conhecimento, elas produzem inovação, porém isso não transborda para fora daquela caverna. Né? Oi? São várias cavernas que uma às vezes não conecta com a outra. Exatamente, não existe muito pouca conexão entre essas cavernas. E que a gente deveria caminhar para as planícies do solar, que esse conhecimento fosse mais. Esse é o último. Isso é só para a gente pensar, porque como eu trabalhei a questão das organizações, né, parece uma boa estratégia para que organizações capazes de resolver questões complexas seja treinar os indivíduos a reagir à ambiguidade, né? A ambiguidade, as diferenças, através de buscas em suas redes sociais, ao invés de forçá-los a utilizar ferramentas e bancos de dados que são centralizados. Aí eu tenho uma tela. É isso, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos